Às vezes, uma única manhã pode mudar não apenas o destino de uma pessoa, mas de centenas de vidas. Esta é a história de como um homem vestido com roupas simples de fazendeiro entrou em um banco e, após ser humilhado por sua aparência, revelou-se como o dono de um dos maiores impérios empresariais do país, salvando a instituição da falência e transformando para sempre a forma como as pessoas são tratadas. Antes de continuar, te peço que se inscreva no canal e deixe um gostei para nos ajudar. Agradeço de coração a quem puder fazer esse simples gesto. O sol da manhã filtrava-se através das vidraças do banco central da cidade, iluminando o mármore polido do piso e refletindo nas superfícies douradas dos balcões. Era uma terça-feira comum e o movimento já começava a se intensificar quando Jonas Pereira empurrou a pesada porta de vidro e adentrou o ambiente refrigerado. Suas botas de couro surrado ecoaram no piso luxuoso, contrastando com o silêncio respeitoso que normalmente pairava sobre aquele templo das finanças. Jonas vestia suas roupas de sempre, calça jeans desbotada, camisa xadrez com alguns remendos discretos, chapéu de palha levemente amarelado pelo tempo e uso e um colete de couro que já havia visto dias melhores. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo da terra, seguravam firmemente uma pasta de couro simples, também marcada pelo tempo. O fazendeiro dirigiu-se ao balcão principal, onde uma jovem atendente de unhas impecáveis e terno alfaiatado o observou com um misto de surpresa e desdém mal disfarçado. Ela trocou um olhar rápido com a colega ao lado, um sorriso irônico dançando em seus lábios glossados. "Bom dia!", disse Jonas com sua voz serena, removendo o chapéu e revelando cabelos grisalhos ligeiramente despenteados. "Gostaria de falar com o gerente." A atendente, cujo crachá identificava como Patrícia, ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "O senhor tem agendamento?", perguntou, seu tom carregado de ceticismo, enquanto seus olhos percorriam as roupas simples do homem à sua frente. "Não", respondeu Jonas calmamente, "mas é um assunto importante, muito importante." Patrícia suspirou teatralmente, como se estivesse sendo forçada a lidar com uma situação desagradável. "Senhor, o Dr. Martins é um homem muito ocupado. Não pode simplesmente receber qualquer pessoa que apareça aqui sem aviso prévio." A palavra "qualquer" foi pronunciada com particular ênfase, e Jonas captou perfeitamente a mensagem subjacente. Ele manteve sua expressão serena, mas algo brilhou em seus olhos castanhos. "Compreendo", disse ele, colocando suavemente a pasta sobre o balcão. "Mas creio que ele gostaria de me ver. Diga-lhe que Jonas Pereira está aqui." Patrícia riu, um som cristalino que chamou a atenção de outros funcionários próximos. "Ah, o senhor é famoso?", perguntou com sarcasmo. "Perdão, mas não o reconheço das páginas sociais." Outros funcionários começaram a se aproximar discretamente, curiosos com a situação inusitada. Um segurança musculoso se posicionou estrategicamente perto do balcão, claramente preparado para intervir se necessário. "Senhor", continuou Patrícia, agora com um tom mais firme e condescendente, "talvez o senhor tenha se confundido. Esta é uma instituição financeira séria, não um lugar para pessoas como o senhor resolver pequenos problemas bancários. Há agências menores na periferia que talvez sejam mais adequadas ao seu perfil." A humilhação era palpável, e Jonas podia sentir os olhares curiosos e julgadores dos outros clientes que aguardavam nas filas. Homens de terno e mulheres elegantemente vestidas sussurravam entre si, alguns apontando discretamente para suas roupas simples. "Pessoas como eu?", Jonas repetiu suavemente, sua voz mantendo o mesmo tom calmo, mas algo mudou em sua postura. Ele se endireitou ligeiramente e por um momento houve algo em seus olhos que fez Patrícia hesitar. "Bem, o senhor sabe", ela gaguejou, gesticulando vagamente para as roupas dele. "Nós temos um certo padrão aqui. Nossos clientes esperam um ambiente
Apropriado. O gerente adjunto, um homem magro de óculos dourados chamado Ricardo, aproximou-se do balcão após observar a situação. Há algum problema aqui? Perguntou, dirigindo-se mais a Patrícia do que a Jonas. Este senhor insiste em falar com o Dr. Martins, explicou Patrícia, mas claramente não compreende que este não é o lugar para ele. Ricardo estudou Jonas de alto a baixo, sua expressão deixando claro que concordava com a avaliação de Patrícia. Senhor, talvez possamos ajudá-lo com alguma questão simples aqui mesmo. Não há necessidade de incomodar o diretor-geral. Diretor-geral? Jonas perguntou, uma nota de interesse genuíno em sua voz. Pensei que Marcelo Martins fosse apenas gerente. O Dr. Martins foi promovido recentemente, explicou Ricardo com orgulho. Ele é agora nosso diretor-geral. Um homem muito importante, com responsabilidades enormes. Jonas assentiu lentamente. Entendo. Imagino que estas responsabilidades incluam salvar este banco da falência iminente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ricardo e Patrícia trocaram olhares nervosos e alguns clientes próximos pararam de conversar para ouvir melhor. Perdão? Ricardo gaguejou, seu rosto empalidecendo ligeiramente. Falência. Jonas repetiu calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Compreendo que a situação é bastante grave. As perdas no mercado de commodities, os empréstimos inadimplentes, a investigação federal... Deve ser muito estressante para o Dr. Martins. Ricardo sentiu o suor começar a se formar em sua testa. Como aquele fazendeiro simples sabia de informações confidenciais que nem todos os funcionários conheciam? Senhor, eu não sei de onde o senhor tirou essas informações, mas... Tirei dos jornais financeiros internacionais. Jonas interrompeu suavemente. O Wall Street Journal teve um artigo muito interessante sobre a exposição de bancos brasileiros de médio porte a investimentos de alto risco. Este banco foi mencionado especificamente. A menção ao Wall Street Journal fez Ricardo engolir em seco. Ele sabia exatamente qual artigo Jonas estava mencionando. E sabia também que poucas pessoas tinham acesso a tais publicações ou conhecimento para interpretá-las adequadamente. Mesmo assim, Ricardo tentou manter sua autoridade. O senhor não pode simplesmente aparecer aqui e exigir... Não estou exigindo nada. Jonas o cortou gentilmente. Estou oferecendo ajuda. Patrícia soltou uma gargalhada histérica. Ajuda? O senhor vai nos ajudar? Ela gesticulou para as roupas dele novamente. Com todo respeito, senhor, mas o que um fazendeiro poderia fazer por um banco? Jonas sorriu pela primeira vez desde que entrara no banco. Não foi um sorriso amargo ou defensivo, mas algo genuinamente divertido. Patrícia, ele disse lendo seu crachá, você seria surpreendida com o que um fazendeiro pode fazer. Ele abriu sua pasta simples e retirou um envelope lacrado. Isto é para o Dr. Martins, pessoalmente. Colocou o envelope no balcão, mas manteve a mão sobre ele. Creio que depois de ler o conteúdo, ele gostaria muito de conversar comigo. Senhor, Ricardo tentou uma última vez. Não posso simplesmente... podem. Uma voz autoritária ecoou pelo saguão. Podem e devem. Todos se voltaram para ver Dr. Marcelo Martins aproximando-se com passos rápidos, seu rosto uma máscara de preocupação e curiosidade. O diretor-geral era um homem elegante na casa dos 50, com cabelos perfeitamente penteados e um terno italiano que custava mais do que muitos ganhavam em um ano. Mas naquele momento, havia algo em sua expressão que sugeria que ele não estava preocupado com aparências. Jonas! Marcelo parou a poucos metros de distância, estudando o homem de roupas simples com uma intensidade que fez todos os presentes se questionarem sobre o que estava acontecendo. Olá, Marcelo! Jonas respondeu com familiaridade, como se estivessem se encontrando para um café casual. Você cresceu bastante desde a última vez que nos vimos. Patrícia e Ricardo trocaram olhares confusos. Como aquele fazendeiro conhecia o diretor-geral?
E por que estava falando com ele de forma tão informal? Marcelo aproximou-se mais e Jonas pôde ver as linhas de tensão ao redor de seus olhos, as marcas de noites mal dormidas e estresse constante. Não esperava vê-lo aqui, Marcelo disse, sua voz contendo uma mistura de surpresa e algo que parecia alívio. Imagino que não, Jonas respondeu, empurrando o envelope em direção a Marcelo. Mas creio que este é o momento certo para uma conversa. Marcelo pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente. Quando viu o nome da empresa remetente gravado em letras douradas, seus olhos se arregalaram. Você não pode estar falando sério, sussurrou. Estou sempre sério quando se trata de negócios, Jonas respondeu calmamente. Marcelo rasgou o envelope com pressa desnecessária, seus dedos lutando contra o papel, enquanto os funcionários e clientes próximos observavam em silêncio absoluto. Quando finalmente conseguiu extrair o documento, seus olhos percorreram rapidamente as linhas datilografadas e seu rosto passou por uma série de expressões: descrença, choque e, finalmente, algo que parecia esperança. Isso é real? Marcelo perguntou, sua voz quase um sussurro. Tão real quanto a situação deste banco, Jonas respondeu. E tão urgente quanto a reunião com os credores que você tem amanhã. Marcelo ergueu os olhos do documento, olhando para Jonas com uma expressão completamente diferente. Como você soube sobre a reunião? Eu sei muitas coisas, Marcelo. Sempre soube. Jonas gesticulou discretamente para os funcionários que ainda os observavam boquiabertos. Talvez devêssemos continuar esta conversa em um lugar mais privado? Sim, claro, Marcelo respondeu apressadamente, finalmente se dando conta da audiência que tinham. Minha sala, imediatamente. Ele se virou para Ricardo e Patrícia, que ainda estavam parados ali como estátuas. Vocês dois comigo, agora. Enquanto caminhavam em direção ao elevador privativo, Jonas podia ouvir os sussurros começando atrás deles. Os clientes e funcionários tentavam processar o que haviam presenciado. Um fazendeiro simples sendo tratado com deferência pelo diretor-geral do banco. No elevador, Marcelo não conseguia parar de olhar para o documento em suas mãos. 10 bilhões, ele murmurou. 10 bilhões de dólares. É um começo, Jonas respondeu simplesmente. Patrícia, que havia permanecido em silêncio desde a chegada de Marcelo, finalmente encontrou coragem para falar. Dr. Martins, eu não sabia que vocês se conheciam. Se soubesse, Jonas a interrompeu gentilmente, teria me tratado de forma diferente. Mas a questão, Patrícia, é por que o tratamento deveria ser diferente? Por que minhas roupas determinam meu valor como pessoa? Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar palavras adequadas. A verdade era desconfortável demais para ser verbalizada. O elevador chegou ao 15º andar, onde ficavam os escritórios executivos. Marcelo conduziu o grupo através de um corredor decorado com obras de arte contemporânea e tapetes persas, até chegar a uma porta dupla de mogno com uma placa dourada. Marcelo Martins, diretor-geral. O escritório era impressionante. Janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Estantes de livros de couro revestiam uma parede inteira e uma mesa de conferência de mármore ocupava um canto do espaço. Marcelo gesticulou para que todos se sentassem, mas Jonas permaneceu de pé, caminhando até a janela. Você tem uma vista bonita daqui, Jonas observou, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Pode ver muito de cima. Jonas, Marcelo começou, sua voz carregada de emoção. Eu não tinha ideia de que sua situação havia mudado tanto. Jonas se virou, um sorriso melancólico em seu rosto. Minha situação, Marcelo? Ou sua percepção dela? Eu não compreendo. Você me conhece há 30 anos, Jonas disse calmamente. Desde que você era um garoto de 15 anos, trabalhando no mercado do seu pai. Eu comprava dele, lembra? Sempre pagava à vista, sempre tratava vocês com respeito. Marcelo assentiu lentamente, memórias da infância surfando em sua mente. Lembro sim, você sempre foi gentil conosco. E o que mudou? Jonas perguntou.
Quando você começou a trabalhar no banco, quando nos encontrávamos na cidade, você sempre cumprimentava, sempre conversava. Mas nos últimos anos, eu me tornei uma pessoa importante. Marcelo admitiu com dificuldade. Eu pensei que você fosse apenas um fazendeiro comum. Apenas um fazendeiro comum. Jonas repetiu, saboreando as palavras. E mesmo que eu fosse, isso justificaria o tratamento que recebi hoje? Patrícia e Ricardo estavam sentados em silêncio, claramente desconfortáveis com a direção da conversa. Eles começavam a perceber que haviam cometido um erro grave, mas ainda não compreendiam completamente a magnitude de sua situação. Não, Marcelo respondeu honestamente, não justificaria. Jonas assentiu e caminhou até a mesa de conferência, onde se sentou finalmente. Agora, vamos falar sobre por que estou aqui. De que ele abriu sua pasta simples novamente e retirou uma série de documentos. Vocês sabem qual é a situação real deste banco? Marcelo suspirou profundamente. Estamos com problemas, sérios problemas. A especulação no mercado de commodities nos custou quase 2 bilhões. Os empréstimos inadimplentes aumentaram 300% no último ano. E a investigação federal encontrou irregularidades na gestão anterior. Jonas completou. Eu sei. Também sei que vocês precisam de pelo menos 5 bilhões em capital imediatamente para evitar a intervenção do Banco Central. Como você sabe de tudo isso? Ricardo perguntou, finalmente encontrando coragem para falar. Jonas olhou para ele com interesse. Porque eu faço questão de saber, porque informação é poder e poder é responsabilidade. Ele se voltou para Marcelo. Você se lembra do que eu costumava dizer quando você era jovem? Sobre a importância de observar, de escutar, de aprender, que a sabedoria vem da experiência e a experiência vem da observação. Marcelo recitou como se estivesse citando uma lição antiga. Exato. E eu tenho observado muito ao longo dos anos. Jonas espalhou os documentos sobre a mesa. Tenho observado os mercados, as oportunidades, as pessoas. E tenho aprendido que o sucesso não vem apenas do que você sabe, mas de como você trata as pessoas durante a jornada. Ele pegou um dos documentos e o entregou a Marcelo. Esta é uma proposta de investimento. 10 bilhões de dólares em capital. Suficiente para estabilizar o banco e ainda permitir expansão. Marcelo examinou o documento com incredulidade. 10 bilhões. Mas da onde? Como? Eu tenho sido um fazendeiro por 40 anos, Jonas respondeu. Mas eu também tenho sido um investidor. Comecei pequeno, comprando terras baratas quando ninguém acreditava no potencial agrícola da região. Depois, expandiu para outros setores: mineração, tecnologia, energia renovável. Ele se levantou e caminhou novamente até a janela. Veem aquelas terras ali ao longe? Além das montanhas, metade delas são minhas. E o que vocês não podem ver daqui são os parques eólicos, as plantações de soja, os centros de distribuição, as fábricas de processamento. Patrícia engoliu em seco. O senhor é proprietário de tudo isso? Sou proprietário de muito mais do que isso, Jonas respondeu simplesmente. Mas a propriedade não é o que me define. A forma como eu uso essa propriedade é que importa. Ele se virou para enfrentar o grupo novamente. Marcelo, você quer saber por que estou oferecendo este investimento? Por que estou disposto a salvar este banco? Por favor, Marcelo respondeu, sua voz mal audível. Porque acredito nas pessoas. Porque acredito na segunda chance. E porque acredito que você pode ser melhor do que tem sido. Jonas pausou, seu olhar percorrendo cada rosto na sala. Mas principalmente porque acredito que uma instituição financeira deve servir à comunidade, não o contrário. Ele pegou outro documento da mesa. Esta é minha condição. Não quero apenas investir no banco, quero transformá-lo. Quero que ele se torne um exemplo de como as instituições financeiras podem ser força para o bem. Que tipo de transformação? Marcelo perguntou.
Programas de microcrédito para pequenos produtores, financiamento especial para projetos de sustentabilidade, tratamento igualitário para todos os clientes, independentemente de sua aparência ou origem social. Jonas olhou diretamente para Patrícia. E, principalmente, treinamento para funcionários sobre o verdadeiro significado do respeito. O silêncio na sala era quase palpável. Todos estavam processando não apenas a magnitude da proposta financeira, mas também as implicações morais do que Jonas estava dizendo. Você faria isso? Marcelo perguntou finalmente. Investiria essa quantia para salvar o banco? Já estou fazendo, Jonas respondeu apontando para os documentos. A transferência pode ser concluída ainda hoje, se você aceitar os termos. Marcelo olhou para o documento novamente, suas mãos tremendo ligeiramente. E se eu não aceitar? Jonas deu de ombros. Então você enfrentará a reunião de amanhã sem recursos. O banco será assumido pelo Banco Central e centenas de funcionários perderão seus empregos, incluindo vocês dois. Ele acrescentou, olhando para Patrícia e Ricardo. A realidade da situação finalmente se tornou clara para todos na sala. Não era apenas uma questão de orgulho ferido ou lições de moral. Era uma questão de sobrevivência. Do banco, dos empregos, de todo o futuro que haviam construído. Eu aceito, Marcelo disse rapidamente. Aceito todos os termos, Jonas assentiu. Ótimo. Agora, há apenas uma coisa a mais que preciso explicar. Bloco 3. A salvação. Durante as próximas horas, Maurício abriu completamente os livros do banco para João. A situação era ainda pior do que imaginara. Passivos de 1,2 bilhão, ativos podres de 800 milhões, fuga de capital que chegava a 50 milhões por dia. O banco precisava de uma injeção imediata de capital de pelo menos 500 milhões apenas para continuar operando, e mais 700 milhões para se estabilizar completamente. João estudou cada documento com atenção meticulosa. Sua educação formal havia parado no ensino fundamental, mas décadas de negócios haviam lhe dado uma compreensão prática de finanças que impressionava até os mais experientes executivos. Fez perguntas precisas sobre fluxo de caixa, estrutura de dívidas, carteira de clientes e perspectivas de recuperação. O problema principal não é apenas a falta de capital, observou João, é a falta de confiança. Os clientes estão retirando dinheiro porque perderam a fé na instituição. Precisamos restaurar essa confiança antes de tudo. Maurício concordou, mas questionou como isso seria possível com a reputação do banco tão abalada. João propôs uma estratégia em 3 etapas. Primeiro, faria um aporte imediato de 600 milhões em capital próprio, assumindo 51% do controle acionário do banco. Segundo, implementaria uma nova administração com foco em transparência e eficiência. Terceiro, estabeleceria um programa de recuperação gradual da confiança dos clientes através de garantias pessoais e investimentos em tecnologia. Mas você entende que isso significa assumir riscos enormes? Perguntou Maurício. Se o banco não se recuperar, você pode perder centenas de milhões. João sorriu. Já perdi dinheiro antes e consegui recuperar. Além disso, não estou fazendo isso apenas pelo dinheiro. Estou fazendo porque acredito que este banco pode ser salvo e continuar servindo a comunidade. Para demonstrar sua seriedade, João fez algumas ligações na frente de Maurício. Primeiro, contatou seu advogado particular, Dr. Roberto Mendes, um dos juristas mais respeitados do país. Doutor Roberto, preciso que prepare os documentos para a aquisição de 51% das ações do Banco Central de Investimentos. Sim, você ouviu certo. Transfira 600 milhões da minha conta no Banco do Brasil ainda hoje. A segunda ligação foi para seu contador, um homem chamado José Carlos, que cuidava das finanças do Grupo Silva há mais de 10 anos. José Carlos, preciso que você venha para São Paulo ainda hoje. Vamos assumir um banco.
Traga todos os documentos das nossas holdings e prepare uma auditoria completa dos nossos ativos. A terceira ligação foi para sua esposa, Maria. Minha querida, vou chegar tarde hoje. Estou resolvendo um negócio importante aqui na capital. Não se preocupe com o jantar como alguma coisa na estrada. A simplicidade da conversa doméstica contrastava dramaticamente com a magnitude das decisões que estava tomando. Maurício observava tudo em silêncio, ainda processando a realidade de que um fazendeiro aparentemente simples estava salvando seu banco. João, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que você nunca aparece na mídia? Por que mantém essa vida tão simples, sendo tão rico? João se recostou na cadeira, um sorriso nostálgico no rosto. Meu pai sempre dizia que a riqueza verdadeira não está no que você tem, mas no que você é. Cresci vendo pessoas ricas que eram infelizes e pessoas pobres que eram felizes. Aprendi que o dinheiro é apenas uma ferramenta. O importante é como você usa essa ferramenta. Ele continuou. O Fazendeiro Milionário. Uma história de humildade e redenção. Bloco 1. O desprezo. O sol matinal atravessava as janelas de vidro do Banco Central de Investimentos quando João Silva empurrou a porta giratória com suas mãos calejadas. Seus passos ecoaram no mármore polido do saguão, contrastando com o silêncio respeitoso que normalmente reinava naquele ambiente. Vestia uma camisa xadrez desbotada, calça jeans com remendos visíveis e botas de couro gastas pelo tempo e trabalho. Seu chapéu de palha, amarelado pelos anos, completava a imagem de um homem simples do interior. Os olhares começaram imediatamente. Funcionários em seus ternos impecáveis sussurravam entre si. Clientes bem vestidos erguiam as sobrancelhas com desdém. A recepcionista, uma jovem de unhas perfeitamente esmaltadas, olhou-o de cima a baixo antes de perguntar, com um sorriso forçado: "Posso ajudá-lo?" O tom deixava claro que duvidava que ele pudesse ter qualquer negócio relevante ali. "Preciso falar com o diretor", disse João com voz calma, mas firme. Sua dicção simples, com sotaque interiorano, provocou risinhos abafados de alguns presentes. A recepcionista trocou um olhar cúmplice com a colega ao lado. "O senhor tem agendamento?" "O doutor Maurício é muito ocupado e só atende com hora marcada." João tirou do bolso da camisa um envelope amarelado. "Diga a ele que é sobre a situação do banco." A recepcionista, claramente irritada com a insistência daquele homem mal vestido, suspirou dramaticamente. "Vou verificar, mas duvido que ele possa recebê-lo hoje." Enquanto aguardava, João observou o movimento do banco. Funcionários corriam de um lado para outro com expressões preocupadas. Telefonemas eram feitos em tons baixos e urgentes. Alguns clientes importantes conversavam em grupos, gesticulando nervosamente. Algo estava claramente errado, mas ninguém ali imaginava que o homem simples sentado no canto da sala pudesse ter qualquer relação com os problemas que enfrentavam. Um grupo de executivos passou por ele, discutindo em voz baixa sobre liquidez, intervenção e falência iminente. Um deles, um homem de meia idade com relógio de ouro, olhou para João e comentou com desdém: "Até mendigo está entrando aqui agora. Que tipo de segurança este banco tem?" Os outros riram, sem se importar que João pudesse ouvir. Na fila do caixa, uma senhora elegante carregando uma bolsa de grife murmurou para a amiga: "Olha só que tipo de gente frequenta este banco agora. Não é à toa que está em crise." Ela apontou discretamente para João, que permanecia sentado pacientemente, observando o movimento com olhos atentos e experientes. Os seguranças também demonstravam desconfiança. Um deles chegou a se aproximar de João 2 vezes, perguntando se ele realmente tinha negócios no banco. O homem simples apenas acenou com a cabeça, mostrando o envelope que carregava. Mas isso não pareceu tranquilizar o guarda, que continuou observando-o com suspeita.
Dr. Maurício Almeida, diretor-geral do banco, era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno italiano, que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros. Naquela manhã, sua mesa estava coberta de relatórios alarmantes, gráficos em vermelho e planilhas que mostravam uma realidade cruel. O banco estava à beira da falência. A crise havia começado 3 meses antes, quando investimentos arriscados em derivativos internacionais desabaram. A situação se agravou com a descoberta de fraudes internas perpetradas por 2 diretores que haviam desviado mais de 400 milhões em operações fantasmas. A retirada massiva de grandes investidores se seguiu, criando um efeito dominó devastador. Os reguladores do Banco Central já haviam sido notificados e a intervenção era questão de dias. Maurício sabia que sua carreira estava terminada, assim como a confiança de milhares de clientes que dependiam da instituição. Nas últimas semanas, Maurício havia tentado de tudo: negociações com outros bancos para uma possível fusão, busca por investidores internacionais, até mesmo conversas com fundos de investimento duvidosos. Nada havia funcionado. O banco que ele dirigia há 15 anos, que fora fundado por seu próprio avô 60 anos antes, estava prestes a desaparecer. Quando a secretária informou sobre o visitante estranho, Maurício inicialmente dispensou a informação. "Que tipo de negócio um caipira pode ter com o banco?" murmurou, sem levantar os olhos dos documentos. Mas algo na insistência do homem e na menção à situação do banco despertou sua curiosidade. "Está bem, mande-o entrar, mas apenas 5 minutos." A secretária voltou ao saguão com uma expressão de superioridade. "O Dr. Maurício pode recebê-lo, mas ele tem apenas 5 minutos, anunciou em tom altivo. "E por favor, retire o chapéu quando entrar na sala dele." João sorriu gentilmente, agradeceu e se dirigiu ao elevador, ainda acompanhado pelos olhares de curiosidade e desdém dos presentes. No elevador, João dividiu o espaço com 2 gerentes que conversavam abertamente sobre as dificuldades do banco, sem se preocupar com sua presença. "Se não aparecer um milagre, estaremos todos desempregados na próxima semana", disse um deles. "Quem seria louco o suficiente para investir neste banco agora?", respondeu o outro. João manteve-se em silêncio, mas um sorriso quase imperceptível cruzou seu rosto. João Silva entrou no escritório luxuoso sem demonstrar intimidação. As paredes cobertas de diplomas, a mesa de mogno maciço e a vista panorâmica da cidade não pareciam impressioná-lo. Maurício mal ergueu os olhos, continuando a assinar documentos enquanto falava. "Pode falar, mas seja rápido. Estou muito ocupado." "Sei que o banco está em dificuldades", disse João, sentando-se sem ser convidado. "Vim oferecer ajuda." Maurício finalmente levantou a cabeça, um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. "Ajuda? Você sabe quanto este banco movimenta por dia? Que tipo de ajuda um agricultor poderia oferecer?" A condescendência na voz de Maurício era evidente. João permaneceu calmo, acostumado com esse tipo de reação. "Posso cobrir as dívidas pendentes e fazer um aporte de capital suficiente para estabilizar a situação." Maurício riu abertamente. "Você está brincando, não é? Estamos falando de centenas de milhões de reais." O diretor se levantou e caminhou até a janela, gesticulando dramaticamente. "Olha, senhor, qual é mesmo seu nome?" "João? Olha, João, eu aprecio sua boa vontade, mas este não é um problema que se resolve com algumas economias da poupança. Estamos falando de um banco com patrimônio de bilhões de reais. Você entende a magnitude disso?" João continuou calmo, observando a arrogância do homem à sua frente. "Entendo perfeitamente. Por isso trouxe estes documentos." Ele colocou o envelope sobre a mesa, mas Maurício nem se dignou a olhar. "Documentos? Que tipo de documentos um fazendeiro poderia ter que interessasse a um banco?" Bloco 2. A revelação.
João Silva abriu o envelope que trouxera consigo, retirando alguns documentos cuidadosamente dobrados. Não eram papéis comuns, eram extratos bancários, certificados de investimento e relatórios de patrimônio que, mesmo amassados e guardados de forma simples, representavam uma fortuna inimaginável. Maurício pegou os documentos com desdém, esperando encontrar talvez alguns milhares de reais em conta corrente. O primeiro documento fez seus olhos se arregalarem. Era um extrato de uma conta no Banco do Brasil, mostrando um saldo de 850 milhões de dólares. Maurício piscou várias vezes, pensando ter lido errado. O segundo documento era ainda mais impressionante. Certificados de propriedade de terras que abrangiam quase 200 mil hectares de terra produtiva no interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O terceiro papel mostrava participações em dezenas de empresas do agronegócio, desde frigoríficos até exportadoras de grãos. Isso tem que ser falsificação, murmurou Maurício, suas mãos tremendo ligeiramente. João manteve-se sereno. Pode ligar para qualquer um desses bancos e verificar. Meu nome é João Silva, mas nos negócios sou conhecido como Grupo Silva Agropecuária. Talvez já tenha ouvido falar. Maurício quase engasgou. O Grupo Silva Agropecuária era um dos maiores conglomerados do agronegócio brasileiro, fornecedor de commodities para dezenas de países e responsável por uma parcela significativa das exportações nacionais. Ele havia lido sobre o grupo em revistas especializadas, mas jamais soubera que o proprietário era um homem tão simples e reservado. Com as mãos ainda tremendo, Maurício pegou o telefone e ligou diretamente para o gerente de grandes contas do Banco do Brasil. Preciso confirmar o saldo de uma conta. Sim, João Silva, CPF. A conversa durou apenas alguns minutos, mas cada segundo parecia uma eternidade. Quando desligou, seu rosto estava pálido. É verdade. É tudo verdade. João então começou a detalhar seus outros investimentos. Além das propriedades rurais, possuía uma frota de mais de 500 caminhões para transporte de grãos, 3 frigoríficos que processavam mais de 1.000 cabeças de gado por dia, uma empresa de beneficiamento de soja que exportava para mais de 20 países e participações em uma série de cooperativas agrícolas espalhadas pelo Brasil. Mas como? Por que você se veste assim? Por que ninguém sabe quem você é? Maurício estava claramente em choque. João sorriu pela primeira vez desde que entrara no banco. Aprendi desde criança que o trabalho honesto e a simplicidade são os melhores caminhos. Nunca precisei de roupas caras ou carros importados para provar meu valor. Minha riqueza está na terra, nos animais, nas pessoas que trabalham comigo. A história de João era extraordinária. Nascido em uma família de pequenos agricultores no interior de São Paulo, começou trabalhando na roça aos 7 anos. Seus pais, José e Maria Silva, eram meeiros em uma fazenda de café e a vida era dura. João acordava às 4 da manhã para ordenhar as vacas antes de ir para a escola. Às tardes, trabalhava na plantação até o sol se pôr. Aos 15 anos, João já tinha sua própria horta e vendia verduras na feira da cidade vizinha. Caminhava 15 quilômetros todos os sábados, carregando suas mercadorias em uma carroça puxada por um burro emprestado. O dinheiro que ganhava era integralmente repassado para a família, exceto alguns centavos que poupava religiosamente em uma lata de café enterrada no quintal. Aos 18 anos, uma seca devastadora destruiu a plantação onde seus pais trabalhavam. A família foi despejada e teve que se mudar para a cidade. João arrumou emprego em um frigorífico, trabalhando no turno da noite e estudando durante o dia. Dormia apenas 4 horas por noite, mas nunca reclamou. Sabia que a educação era sua única chance de melhorar de vida. Aos 20 anos, João havia juntado dinheiro suficiente para dar entrada em um pequeno pedaço de terra de 2 hectares nos arredores da cidade. O terreno era considerado improdutivo pelos antigos proprietários, mas João via potencial.
Trabalhou sozinho por meses, removendo pedras, preparando o solo, plantando as primeiras mudas de tomate e alface. A primeira safra foi um sucesso modesto. João vendeu sua produção na feira local e conseguiu pagar a primeira parcela do financiamento, mas não parou por aí. Reinvestiu cada centavo ganho na expansão da horta, na compra de sementes melhores, na construção de uma pequena estufa rudimentar, feita com madeira e plástico. Aos 25 anos, João havia expandido sua propriedade para 10 hectares e diversificado sua produção. Além das hortaliças, criava galinhas, porcos e algumas vacas leiteiras. Sua reputação como produtor honesto e trabalhador se espalhou pela região. Restaurantes e mercados locais faziam fila para comprar seus produtos. Foi nessa época que João fez seu primeiro empréstimo no Banco Central de Investimentos. O valor era modesto, 50 mil ienes, mas representava uma fortuna para ele. O gerente da época, um homem chamado Roberto, tratou João com respeito e cortesia, mesmo vendo suas roupas simples e mãos calejadas. "Acredito no seu potencial", havia dito Roberto. "Pessoas como você são o futuro do Brasil." Aos 30 anos, João havia quitado o empréstimo e comprado mais terras. Sua propriedade agora abrangia 100 hectares e ele empregava 15 pessoas. Havia se casado com Maria, filha de um pequeno comerciante local, e construído uma casa simples, mas confortável. Seus filhos, Pedro e Ana, estudavam na escola pública da cidade e ajudavam nos trabalhos da fazenda nos fins de semana. O segredo de João não estava apenas no trabalho duro, mas em sua visão de futuro. Enquanto outros fazendeiros se contentavam com métodos tradicionais, ele investiu em tecnologia, pesquisa e inovação. Contratou um agrônomo formado pela Universidade de São Paulo, mesmo custando mais do que podia pagar na época. Instalou sistemas de irrigação modernos, comprou tratores e equipamentos mais eficientes. Aos 40 anos, João Silva era proprietário de várias fazendas espalhadas por 3 estados. Havia diversificado completamente sua produção. Cultivava soja, milho, algodão, criava gado de corte e de leite, tinha aviários modernos com capacidade para 100 mil aves. Montou cooperativas com outros produtores, investiu em processamento e beneficiamento, começou a exportar diretamente para outros países. Sua estratégia era simples, mas eficaz. Reinvestir 80% dos lucros no negócio e viver modestamente com os 20% restantes. Enquanto outros fazendeiros enriquecidos compravam carros importados e casas luxuosas, João mantinha sua simplicidade. Dirigia uma picape F1000 1985, morava na mesma casa de fazenda onde sempre vivera, usava as mesmas roupas simples de sempre. "Mas por que você quer ajudar nosso banco?", perguntou Maurício, ainda processando todas as informações. João explicou que mantinha várias contas no banco há mais de 20 anos, desde quando era apenas um pequeno fazendeiro. "Vocês me ajudaram quando eu precisava. Roberto, o gerente da época, acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Agora é minha vez de ajudar vocês." A emoção na voz de João era genuína. Ele falou sobre como o banco havia financiado sua primeira compra de trator, como haviam aprovado um empréstimo para a construção de seu primeiro galpão, como sempre o trataram com dignidade e respeito. "Vocês foram meus parceiros na jornada. Não posso deixar que o banco quebre agora." Maurício sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Minutos antes, havia tratado aquele homem com desprezo, julgando-o pela aparência. Agora descobria que estava diante de um dos brasileiros mais ricos e bem-sucedidos do país. Eu peço desculpas pelo meu comportamento. Não deveria ter julgado você pela aparência." João acenou com a cabeça compreensivo. "Isso acontece sempre, mas não guardo rancor. O que importa agora é resolver os problemas do banco. Preciso saber exatamente qual é a situação financeira real para definir como posso ajudar." Maurício então revelou que a situação era ainda mais grave do que imaginara.
Além das perdas com derivativos e das fraudes internas, o banco enfrentava uma ação judicial de 200 milhões de dólares, movida por um grupo de investidores lesados. Os reguladores estavam pressionando por uma solução imediata e a imprensa já havia começado a especular sobre uma possível intervenção. Durante as próximas horas, Maurício abriu completamente os livros do banco para João. A situação era ainda pior do que imaginara. Passivos de 1,2 bilhão, ativos podres de 800 milhões de dólares, fuga de capital que chegava a 50 milhões de dólares por dia. O banco precisava de uma injeção imediata de capital de pelo menos 500 milhões de dólares apenas para continuar operando e mais 700 milhões para se estabilizar completamente. João estudou cada documento com atenção meticulosa. Sua educação formal havia parado no ensino fundamental, mas décadas de negócios haviam lhe dado uma compreensão prática de finanças que impressionava até os mais experientes executivos. Fez perguntas precisas sobre fluxo de caixa, estrutura de dívidas, carteira de clientes e perspectivas de recuperação. O problema principal não é apenas a falta de capital, observou João. É a falta de confiança. Os clientes estão retirando dinheiro porque perderam a fé na instituição. Precisamos restaurar essa confiança antes de tudo. Maurício concordou, mas questionou como isso seria possível com a reputação do banco tão abalada. João propôs uma estratégia em 3 etapas. Primeiro, faria um aporte imediato de 600 milhões de dólares em capital próprio, assumindo 51% do controle acionário do banco. Segundo, implementaria uma nova administração com foco em transparência e eficiência. Terceiro, estabeleceria um programa de recuperação gradual da confiança dos clientes através de garantias pessoais e investimentos em tecnologia. Mas você entende que isso significa assumir riscos enormes? Perguntou Maurício. Se o banco não se recuperar, você pode perder centenas de milhões. João sorriu. Já perdi dinheiro antes e consegui recuperar. Além disso, não estou fazendo isso apenas pelo dinheiro. Estou fazendo porque acredito que este banco pode ser salvo e continuar servindo a comunidade. A notícia da aquisição do banco pelo misterioso fazendeiro se espalhou rapidamente pelos corredores da instituição. Funcionários que haviam zombado de João horas antes agora sussurravam nervosamente sobre o novo proprietário. A recepcionista, que o havia tratado com desdém, estava visivelmente constrangida, tentando evitar contato visual. João convocou uma reunião com todos os funcionários no salão principal do banco. Cerca de 200 pessoas se reuniram, a maioria esperando demissões em massa ou mudanças drásticas. Quando João subiu ao pequeno palco improvisado, ainda vestindo suas roupas simples, um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Sei que muitos de vocês estão preocupados com o futuro, começou João, sua voz calma ecoando pelo salão. Quero dizer que ninguém será demitido por causa da mudança de propriedade. Acredito que todos vocês têm valor e podem contribuir para a recuperação do banco. Um murmúrio de alívio percorreu a multidão. Mas também quero que saibam que espero de cada um dedicação, honestidade e respeito pelos clientes. Não importa se a pessoa está bem vestida ou mal vestida, se tem muito dinheiro ou pouco, todos merecem o mesmo tratamento respeitoso. Suas palavras eram claramente dirigidas àqueles que o haviam menosprezado. João anunciou que investiria não apenas em capital, mas também em treinamento dos funcionários, modernização dos sistemas e melhoria das instalações. Quero que este banco seja exemplo de como uma instituição financeira deve funcionar, com transparência, eficiência e, acima de tudo, humanidade. Nos dias seguintes, a transformação foi notável. João chegava cedo todos os dias, sempre com suas roupas simples, mas agora tratado com o respeito devido ao novo proprietário. Trabalhava diretamente com os gerentes para identificar problemas operacionais, conversava com clientes para entender suas necessidades e revisava pessoalmente as principais decisões financeiras.
A imprensa começou a se interessar pela história. Jornalistas de revistas econômicas procuravam entender como um fazendeiro desconhecido havia conseguido salvar um banco em crise. João concedeu poucas entrevistas, sempre mantendo sua simplicidade e humildade, o que contrastava drasticamente com a imagem típica dos magnatas brasileiros. 6 meses após a aquisição, o Banco Central de Investimentos era uma instituição completamente diferente. Os números financeiros mostravam uma recuperação espetacular. O banco havia voltado à lucratividade, a base de clientes crescera 40% e os depósitos aumentaram em mais de 300 milhões. A confiança do mercado estava restaurada e a instituição era agora citada como exemplo de gestão eficiente. João havia implementado mudanças revolucionárias na cultura organizacional. Criou um programa de atendimento que priorizava a cortesia e o respeito independentemente do perfil socioeconômico do cliente. Funcionários que demonstrassem preconceito ou discriminação eram imediatamente transferidos para treinamento adicional. A recepcionista que o havia tratado mal no primeiro dia foi uma das primeiras a passar pelo programa de reciclagem. A transformação mais significativa, no entanto, estava na própria liderança. Maurício, que inicialmente vira João com desprezo, tornou-se um dos seus maiores admiradores e aprendizes. Ele me ensinou que riqueza verdadeira não está nas aparências, mas no caráter e nas ações, admitiu em uma entrevista. Nunca mais julgarei ninguém pela forma como se veste. João manteve sua rotina simples, mesmo após se tornar proprietário do banco. Continuava morando na fazenda, dirigindo sua picape velha e usando as mesmas roupas de sempre. Dividia seu tempo entre o agronegócio e o banco, sempre lembrando aos funcionários que sucesso financeiro deve vir acompanhado de responsabilidade social e humildade. O banco passou a oferecer serviços especializados para pequenos agricultores e empreendedores rurais, área que João conhecia profundamente. Criou linhas de crédito específicas para o agronegócio, programas de educação financeira para comunidades rurais e parcerias com cooperativas agrícolas. Essas iniciativas não apenas aumentaram a lucratividade, mas também fortaleceram o vínculo da instituição com um setor fundamental da economia brasileira. A história de João Silva tornou-se lendária no mundo financeiro brasileiro. Executivos de outros bancos procuravam estudar seus métodos, universidades o convidavam para palestras e sua biografia foi tema de livros e documentários. Mas ele continuava fiel aos seus princípios: simplicidade, trabalho duro e respeito pelas pessoas. Um ano após a aquisição, João decidiu fazer uma reforma completa no prédio do banco. Manteve a elegância e funcionalidade, mas adicionou elementos que refletiam sua filosofia. Na entrada principal, instalou uma placa com a frase: "Julgue as pessoas pelas suas ações, não pelas suas aparências." No salão principal, colocou fotos de trabalhadores rurais, pequenos empresários e pessoas comuns que representavam a verdadeira força da economia brasileira. A recepcionista que o havia tratado mal no primeiro dia pediu para falar com ele pessoalmente. Com lágrimas nos olhos, ela se desculpou pelo comportamento preconceituoso e agradeceu pela segunda chance. "O Senhor me ensinou uma lição que levarei para toda a vida", disse ela. João sorriu gentilmente. "Todos nós cometemos erros. O importante é aprender e crescer." O sucesso do banco sob a gestão de João inspirou mudanças em outras instituições financeiras. Bancos começaram a rever suas políticas de atendimento, investir em treinamento de funcionários e criar produtos para segmentos antes negligenciados. A revolução silenciosa iniciada por um fazendeiro simples estava transformando todo o setor. Anos depois, quando perguntado sobre o segredo do seu sucesso, João sempre dava a mesma resposta:
Nunca esqueça de onde você veio, nunca despreze quem está começando e sempre lembre que o dinheiro é apenas uma ferramenta para fazer o bem. A verdadeira riqueza está nas pessoas que você ajuda e nas vidas que você melhora. O Banco Central de Investimentos tornou-se não apenas uma instituição financeira próspera, mas um símbolo de como humildade, trabalho honesto e respeito pelas pessoas podem transformar qualquer negócio. E João Silva, o fazendeiro milionário que foi humilhado por suas roupas simples, provou que o valor de uma pessoa nunca deve ser medido pelas aparências, mas pelo tamanho do seu coração e pela força do seu caráter. A história se espalhou por todo o país, lembrando a todos que em uma sociedade justa, o que importa não é como você se veste, mas como você trata as pessoas e o que faz para tornar o mundo um lugar melhor. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal e deixe um comentário abaixo dizendo o que mais te surpreendeu e diga também sua cidade. Se você quer ver outra história que vai lhe emocionar ainda mais, recomendo estes vídeos que deixo aqui na tela, clique e assista agora. Até a próxima.